Trabalho para quê? E aí, Luara, para que trabalho? Então, esse é um podcast que nós vamos conversar sobre as histórias, as experiências, os desafios relacionados ao mundo do trabalho. Tentar trazer um pouco de luz, reflexão, inspiração, esperançar para a juventude, para a classe trabalhadora sobre o mundo do trabalho. E essa iniciativa surgiu de uma grande amizade minha com o professor Bruno Garcia e estamos aqui hoje dando pontapé inicial nesse podcast que vai trazer aí muitos convidados com trajetórias interessantíssimas que vão abordar o tema trabalho, né? O mundo do trabalho nas suas mais diversas facetas. Né? É isso aí, Luara. O nosso podcast surge a partir de hoje para iniciarmos uma discussão sobre o mundo do trabalho. O trabalho ele surge principalmente para diminuir as vulnerabilidades e também para criar possibilidades da emancipação das pessoas. E hoje nós temos um convidado muito especial para nós iniciarmos esse podcast. Por isso nós já convidamos você para acompanhar sempre os nossos podcasts, você que é jovem, você que é adulto, você que já tem mais idade, todo mundo é muito convidado para o nosso podcast, porque analisar trabalho é analisar a sociedade. E, na verdade, agora, antes da gente introduzir o nosso grande convidado, eu queria primeiro que o nosso amigo Bruno se apresentasse um pouquinho e falar pra gente quem é o Bruno. Eu sou o professor Bruno Garcia, professor da rede estadual, sou formado em filosofia e principalmente na discussão do trabalho. Por que na discussão do trabalho? Hoje, atualmente, sou dirigente regional da PP Sindicato aqui de Londrina. E como a Luara disse, desse grande trabalho, dessa grande amizade, surgiu a ideia de um podcast. Por quê? Quem é a Luara? A Luara é advogada trabalhista e previdenciarista, também atua, né, no direito do trabalho no âmbito individual, no âmbito coletivo, e atua aqui na região de Londrina, atua em outras cidades, outros estados também, e gosta muito dessa temática, está aqui para aprofundar mais, porque vivencia isso no dia a dia e vê a necessidade da gente pensar em novas perspectivas para a classe trabalhadora e principalmente para a juventude, né, para a juventude trabalhadora. Bom, eu acho que essa é uma iniciativa que a gente tem que falar desde já, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas desde já colocar que essa é uma iniciativa do Instituto Vida Digna, que é um instituto que surgiu aqui em Londrina há pouco tempo e que tem grandes propósitos para a nossa cidade. Mas a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. Antes disso, o Bruno vai introduzir o nosso tema. Bom, hoje nós vamos falar sobre um advogado que é apaixonado por Londrina. E claro, né, gente? Não podia ser ninguém diferente do que, vou puxar um pouco de sardinha, o pai da Luara Scalassara. Hoje a gente está aqui com o nosso primeiro convidado, que é da coordenação do Instituto Vida Digna, que é o convidado Carlos Scalassara. Um grande advogado, cuja atuação sempre foi além do exercício da advocacia. Se hoje ele é conhecido como um advogado apaixonado por Londrina, é porque desde os tempos da faculdade, quando veio para Londrina, se tornou um verdadeiro pé vermelho, se dedicando às causas sociais e mostrando o seu lado humanitário. Carlos Scalassara também assessorou diversos sindicatos de Londrina, foi fundador e coordenador do Centro de Direitos Humanos de Londrina, o CDH, na gestão de 1998 e 2000, e procurador-geral do município de Londrina na gestão de 2001 a 2004. Foi nomeado para realizar a reestruturação administrativa do Londrina Sport Clube, o nosso LEC. Participou da criação da Comissão Justiça e Paz aqui da Arquidiocese de Londrina. Então, ao longo da trajetória desse grande advogado, que eu sou muito suspeita para falar, claro, você já introduziu, é meu pai, mas tem alguns pontos que é importante ressaltar, né? Carlos Scalassara veio para Londrina adolescente, a infância dele ele passou no sítio, trabalhando no sítio do pai, né? Num sistema de agricultura familiar, e veio para Londrina bem jovem, né? Saiu com 14 anos para cursar o ensino médio, depois veio para Londrina com 17, fazer o curso de Direito na Universidade de Londrina, sempre foi muito envolvido com o esporte, gostava de jogar bola, era atleta de atletismo,
muito envolvido também com a igreja, né? Sempre, como você colocou, né? Até hoje atua na igreja, mas desde aquela época, desde muito novo, participava dos grupos de oração. E ao longo da sua trajetória foi aí plantando algumas sementes em Londrina, né? Que eu costumo falar que são sementes da coletividade. Então, por onde ele passa, ele tenta trazer um pouquinho mais do espírito coletivo para que as pessoas tenham realmente um olhar mais solidário, mais empático, mais geral da população. Então, ele foi responsável por assessorar muitos movimentos coletivos, mas tomar parte em movimentos de trabalhadores, né, sindicatos, mas também associações de bairros, associações, inclusive vinculadas à causa do esporte, né, à causa esportiva, e também grupos na igreja, enfim, tem toda uma trajetória que traduz esse amor pelo trabalho coletivo, que acho que é o que a gente gostaria também de explorar um pouco hoje. Então, como uma primeira boas-vindas, né? Queria também, Carlos, te receber aqui hoje. E é até estranho, né? Falar Carlos, a gente chama de Carlos. E é estranho para os outros também, porque é Escalassara, né? Todo mundo se chama de Escalassara. Mas quero que você fique bem à vontade, que você se sinta muito bem-vindo. E agradecer especialmente o aceite, né, o nosso convite, porque como esse é o nosso primeiro episódio, realmente é desafiador para todos nós, né, Júnior? Com certeza, eu também quero agradecer, Carlos, porque em tempos de pejotização, uberização do trabalho, falar de coletividade, principalmente para a juventude, é um grande desafio. Falar do trabalho coletivo e que é possível nós emanciparmos essa sociedade é um desafio. E eu sei que é possível, porque você é um exemplo para nós. Obrigado. Muito bem. Então, como primeira pergunta, eu vou primeiro resgatar um pouquinho da sua trajetória de vida. E, como eu coloquei aqui, você tem uma trajetória muito ligada ao esporte. Você jogou por muito tempo futebol, que é um esporte coletivo, e por muito tempo praticou atletismo, que é um esporte individual. E eu queria saber de você como é que você acha que o esporte influenciou na sua visão, né, no seu relacionamento com as pessoas, no seu trabalho, na sua trajetória profissional. Como que você vê essa influência do esporte na sua trajetória? Bom, inicialmente, muito obrigado pelas generosas palavras, né? Fico emocionado. Mas as pessoas colocaram muitos temas assim, que eu considero bastante importantes, né? O esporte, né, respondendo a sua pergunta, eu vejo o esporte como um meio de educação da pessoa para a perseverança, né, para a resistência, para a busca de um resultado. Vejo o esporte coletivo como um espaço de negociação contínua, de cobrança e apoio ao mesmo tempo, e o esporte individual também numa negociação da pessoa com a própria pessoa, porque nós também temos que negociar os nossos gostos, as nossas habilidades e, enfim, nos encontrarmos conosco, né? Cada um tem que se encontrar consigo mesmo no esporte individual. Então, a pessoa que se dedica ao esporte, ela termina constituindo uma ferramenta importante para a vida dela, em todos os aspectos, em todas as faces. Você acha que o esporte, assim, na sua trajetória, como eu coloquei, né, de plantar essas sementes da coletividade, você acha que essa foi a maior influência ou pode ter sido a igreja também? De onde você acha que vem esse seu olhar, esse seu pensar coletivo? Eu acho que o pensar coletivo, ele vem muito da experiência de cada um, e no meu caso a igreja foi importante, né? Assim, ouvir sempre assim, dos espaços o mandamento do amor, né? De
amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como Jesus nos amou, é muito importante, porque você passa a olhar o outro como alguém que é um igual, né? Que tem inteligência, que tem potencialidades, que falta às vezes oportunidade, na maioria das vezes, para desenvolver esses potenciais, né? Mas, no meu caso, veio principalmente da formação religiosa, mas também dos espaços que eu frequentei, né? Dos espaços de esporte, dos espaços no colégio, das dificuldades, dos enfrentamentos da vida, né? Então, é todo um conjunto de situações que corrobora, né? Mas há também uma margem de cada um, né, dentro de si, para a percepção do quanto amar é vida, né? Sem amor, a vida é um vazio, e o amor tem que existir em relação aos outros, em relação a si, né? Senão, um amor sem relação é um nada, né? Ele fica sem significado, sem sentido. Isso é muito importante. Como trazer esses ensinamentos para esses espaços? Porque a gente vê que cada vez mais as pessoas estão mais individualistas, né? As relações estão mais, de certa forma, isoladas. As pessoas do trabalho, as pessoas estão cada vez mais isoladas também. Nas relações, há uma dificuldade de construção coletiva, de pensar coletivo. Como hoje a gente pode A própria defesa da classe mesmo, né? Assim, mas todos os lugares que a gente frequenta, né? Como tentar incendiar isso nas pessoas, né? Dessa vontade de fazer as coisas pelo grupo que você está frequentando, pelo bairro, pela cidade que você mora, esse pensar coletivo, como trazer isso como uma preocupação, um desejo para as pessoas. Eu vejo que nós todos precisamos ter a consciência de que o pessimismo, a tristeza é pecado. As pessoas, elas precisam se educar para vencer a tristeza, para vencer o pessimismo, apesar dos desafios, né, que a vida apresenta para todos nós. Ninguém fica imune a esses desafios. E perseverar, ainda que você esteja clamando no deserto, né? Perseverar e com perseverança, com coragem, né? Se a proposta é boa, acredite nela, que aquela perseverança, aquela sementinha vai tocando, às vezes, ainda que devagar, toca uma pessoa aqui, aí uma outra ali, e quando você percebe, você não sabia que era impossível e fez, né? Porque era possível, né? Mas é um processo. As coisas não acontecem por acaso, elas precisam ter todas essas etapas, né? Do semear, do regar, do adubar, do cuidar, de perseverar, sem ser escravo de um determinado projeto, porque também no curso da caminhada você pode perceber que o caminho não é aquele. Então, insistir num caminho que já se mostrou incorreto, se você percebe que há um outro que é melhor, é teimosia, né? E aí você não está com um olhar, assim, um olhar crítico, né? Então, esse olhar crítico ele precisa existir a todo momento. Então, é por aí. Isso. Sabia, agora você falando, né, quando acreditar que é possível, né, ir atrás. E uma coisa que eu acho muito interessante
na sua história, que eu conheço um pouco, né? Não estava presente, mas a gente vai conhecendo ao longo da vida. Mas você saiu muito novo de casa, né? Para estudar, para fazer faculdade. Você foi o primeiro filho de trabalhadores rurais a fazer o curso de Direito e você veio para Londrina sozinha, né? Aos 17 anos. E depois que você veio, você trouxe todos os seus irmãos, né? Eles passaram aqui também, você acolheu todos eles aqui em Londrina. E eu acho muito interessante, né, que na nossa família tem um monte de gente que é formada em Direito. Um monte de gente que... Não, mas é um monte. Falou o sobrenome e todo mundo já entende o peso do direito, Sim, né? porque ele e todos os irmãos fizeram Direito, e aí você pega a geração seguinte, né, um monte de gente fez Direito. Eu brinco que eu sou a 10ª, né, eu fui a 10ª a fazer Direito na UEL da família. Então, Vai chegar no 50º e daqui a vai. pouco chega lá, né? Então, assim, tem muita gente, e muita gente fez Direito muito inspirado por você, né? Eu tenho primas, assim, advogadas que moram em outros estados que falam assim, nossa, eu escolhi fazer Direito porque eu conversava com seu pai e era muito inspirador, né? Então eu queria saber o que te levou a fazer Direito? Porque você puxou um monte de gente pro Direito, né? Arrastou. E eu já quero até complementar a escala, gente, essa intimidade, né? Nesses tempos, né, que a gente vive aí, tanta divergência no nosso país, como se assegurar do direito, né? Como o direito pode responder a tudo isso, entendeu? Ainda você continua realmente, a gente percebe, né, o quanto ele ainda continua apaixonado pelo direito. Como é possível ainda continuar apaixonado pelo direito? Com tanta frustração, Com tanta né? frustração, com tanto ataque, com tanta divergência, Desmonte. numa sociedade tão polarizada como a nossa, aqui no Brasil, principalmente. O direito é uma ferramenta muito importante para a regulação da sociedade, né? Por meio do direito você consegue enxergar melhor. É um meio de você enxergar o Estado, né? É um meio de você enxergar como ele está estruturado, como ele funciona, que interesses disputam o poder político, né? O que cada segmento de interesse busca com o poder político. Então, o direito é uma ferramenta, né? E é uma ferramenta muito importante. Então, eu acho assim, que quem fez o curso de Direito, ele tem uma missão com a cidadania. Compromisso social. Um compromisso social, assim, no sentido de a cidadania como a possibilidade ou como o exercício dos direitos e cumprimento dos deveres, né? Então, a pessoa que realmente é cidadã, ela tem que ela tem condições de exercer seus direitos e de cumprir os seus deveres, né? E de perceber também por quais interesses, por quais bandeiras ela deve lutar para que aquilo se converta numa norma de regulação da vida humana. E quando eu falo de cidadania, eu falo assim, olha, por um lado, de possibilitar à pessoa o exercício dos direitos civis, né, dos direitos políticos, dos direitos econômicos, direitos sociais, culturais, ambientais, e, por outro lado, também de possibilitar o cumprimento dos deveres, né? Porque se você quer que o Estado ele seja um instrumento de vida digna, né, é preciso que haja a contribuição das pessoas para que ele tenha a melhor estruturação possível, a melhor funcionalidade possível e que isso tudo esteja da melhor forma para que ele possa cumprir atribuições de justiça, né? Porque, dependendo de como o Estado se estrutura, de como o Estado funciona,
ele, em vez de ser um instrumento de justiça, ele passa a ser um instrumento de opressão, né, de violência, de privilégio, né? E o direito, ele possibilita tudo isso. Então, assim, por que eu falo isso? Quando alguém faz um curso de direito e continua estudando e operando com direito, ele olha para um agrupamento de pessoas, ele fala, puxa vida, aqui, se essas pessoas se reunissem e se organizassem dessa forma, e se cada uma dessas pessoas tivesse tal ou qual a atribuição, e houvesse uma governança, né, elas poderiam viver melhor, né? E o maior capital que existe num determinado grupo de pessoas é a inteligência. E aquela inteligência ela precisa ser motivada, é preciso que haja um entusiasmo, né? E o entusiasmo se faz por palavras, sem dúvida, por gestos, sem dúvida, pelo contato pessoal, por reuniões, por festas, mas pelo exemplo, né? Pelo exemplo de vida, de compromisso com causas de justiça, com causas de democracia, de pluralidade, né? De solidariedade. Então, se a pessoa ela busca dar exemplo nesse sentido, com a vida dela, e aquilo que ela prega acontece, ela motiva, né? E aí as iniciativas acontecem, né? Você falando tudo isso, Scala, vem à minha memória o intuito que é esse podcast, apresentar o Instituto Vida Digna. Né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para os nossos seguidores o que é o Instituto Vida Digna, né? Quando você fala aí da governança, o que é esse Instituto Vida Digna? A ideia, o propósito do Instituto Vida Digna está no próprio nome dele, né? É um instituto, é um meio do qual o escritório faz parte, né? Não é só o escritório. É um meio de exercício da cidadania, né? É uma voz de cidadania, um meio de realizar a cidadania, né? Aí você fala assim, de que forma? Da forma que for necessário. Então hoje você olha para o Estado brasileiro e você vê a pejotização, né? E o que significa a pejotização, no sentido de a pessoa, a empresa a pessoa, né? As duas coisas se confundem, significa que não existe mais o artigo 7º da Constituição, na prática, né? Então, que se alguém é contratado como empresa, embora seja uma pessoa, ela pode ser atribuído a ela uma jornada de 10, 12, 15 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, né? Não tem garantias, não tem nada, ela é uma empresa, né? Não é uma pessoa. Então, se tudo pode ser terceirizado, qualquer atividade, fim ou meio, inclusive para a empresa individual, nós estamos em um retrocesso de 100 anos. E as consequências disso tudo, caso não seja redirecionado, caso essa realidade não seja redirecionada, pode ser catastrófica, né? E isso vai cada vez mais estimular o individualismo, né? E daí a importância de se trabalhar em comunidade, assim, trabalhar espaços de comunidade para que as pessoas, num mar de individualismo, consigam criar espaços em que as pessoas vivam de modo solidário, de modo fraterno, né? E que aquilo possa ser uma semente para uma sociedade mais ampla, que seja mais justa, né?
Eu vejo, assim, isso que você falou é muito interessante, né? Porque nos últimos tempos a gente vem acompanhando muito esse desmonte do direito do trabalho, da justiça do trabalho, os ataques, né? E as decisões do STF que têm atropelado, inclusive a justiça do trabalho também, né? As decisões do Tribunal Superior do Trabalho. E a gente já ouviu mais de uma oportunidade de você defendendo a Constituição, né? E pautando o artigo 7º da Constituição. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. O artigo 7º da Constituição, ele contém um rol, né, de direitos dos trabalhadores em geral, de direitos afetos à pessoa do trabalhador, né, com estabelecimento de limites, de garantias, para que a dignidade do trabalhador seja preservada, seja respeitada. E o artigo 7º é uma conquista de décadas, né? É uma conquista decorrente de muita luta, de muito sofrimento, de vidas que se perderam. E essa conquista precisa ser enxergada, ela precisa ser percebida, né? Porque acontece das pessoas estarem, por exemplo, comparando, diante de um SUS que não existe em todos os lugares do mundo e não perceber o que significa um SUS, né? Uma saúde pública gratuita, né? E você está diante de um artigo 7º e não perceber, da Constituição Federal, e não perceber o que significa o artigo 7º. Né? Você está diante de uma Constituição que tem uma série de princípios, uma série de normas de vida digna, né? E que passa batido, tem cláusulas pétreas. E as cláusulas pétreas são atropeladas. Às vezes, você tem aí direitos que são retirados em sessões extraordinárias, em caráter de urgência, sem discussão nenhuma com o povo, né? Com os interessados, né? E isso não pode acontecer, é inadmissível esse tipo de coisa. É muito importante, né, trazer essa reflexão e essa percepção, né? Porque o artigo 7º, na verdade, ele fala da proteção do trabalhador. E muitas vezes as pessoas não se enxergam como trabalhadores. Elas se esquecem que quando a gente utiliza o termo trabalhador, trabalhadora, são todas as pessoas. Né? Todas as pessoas que dependem do trabalho, que estão a trabalhar. Né? Seja essa pessoa trabalhador rural, trabalhador empregado, trabalhador avulso, trabalhador intermitente, trabalhador autônomo. Né? Hoje a nossa sociedade está tão individualista e com uma percepção tão rasa, muitas vezes, das relações de trabalho, da relação capital-trabalho, que não consegue entender que a proteção que se faz ao trabalhador, ela é uma proteção mínima que deve ser garantida a todas as pessoas que trabalham, são trabalhadoras, e não só o trabalhador empregado. Então, acho que essa essa defesa do artigo 7º, ela precisa mesmo ser mais, né, debatida, ser pautada, porque quando a gente vê a pejotização, a terceirização, né, muitas vezes você está atropelando realmente esses direitos, é como se eles não existissem. Exatamente. E agora eu vou falar enquanto sindicalista, inclusive, né? O reconhecimento, a fuga do reconhecimento enquanto classe trabalhadora. Né? O individualismo é tão grande que não se enxerga mais, não se tem um horizonte do coletivo, né? Do direito coletivo do trabalho. Então, assim, na sua percepção, Carlos Calassara, como advogado que atua muito, né, para o movimento sindical, principalmente aqui em Londrina, inclusive para aqui o próprio escritório, para a APP Sindicato, da qual eu faço parte. O que você acha que espera o movimento sindical agora? E isso me preocupa, eu falo inclusive para a juventude, porque hoje nós temos uma massa muito grande da juventude indo para a pejotização,
ou no trabalho informal, né? Ninguém mais preocupado com a previdência social, ninguém preocupado com a seguridade, né? Todo mundo aí na informalidade. Então, qual é a resposta que o movimento sindical, isso na visão do direito, né? Qual é a resposta que você acha que o movimento sindical precisa dar para esses novos tempos? Tempos de tecnologia, tempos da inteligência artificial, né? Porque é possível, mas qual é a resposta que você acha que o direito daria hoje para o movimento sindical? Olha, perguntaram para um jurista espanhol, na verdade um jurista que vivia na Espanha, né? Foi até professor de um amigo meu, né? O que ele entendia por segurança jurídica, né? E ele respondeu: segurança jurídica é militância contínua, né? Então, em tempos como os atuais, descritos por você, é tempo de militância contínua, né? É tempo de reflexão, é tempo de ação e assim, é tempo de muita crítica individual e coletiva ao que está acontecendo para conseguir trabalhar dentro dessa nova realidade. E não mais numa representação de categoria, não mais preocupado com a representação local, regional, estadual, nacional, mas mundial. Então, há muito tempo o sistema financeiro está mundializado. Sim. Né? E o movimento sindical teria que estar absolutamente organizado mundialmente e atuando, porque se você aperta uma empresa aqui e ela é grande, ela pode facilmente se mudar para um outro local, né? Concentrar as atividades dela num outro local. Então, isso até acontece também em relação aos estados, né? Se tem um apoio do estado aqui e lá o apoio é maior, ela também pode se deslocar também. Então, é preciso ter uma visão no âmbito do movimento sindical que seja de atuação global, né? Então, teria que ser algo muito normal, encontros aqui em Londrina, em outros lugares, com sindicalistas da Europa, sindicalistas dos Estados Unidos, da África, da Ásia. Isso está acontecendo o tempo todo, né? Presencialmente e, evidentemente, com maior intensidade, de modo virtual, né? Então, eu penso que os trabalhadores precisam caminhar rapidamente, já com atraso. Não que isso não que não haja já uma organização mundial, né? Semana passada, 2 semanas atrás, eu participei de um evento em Curitiba em que estava presente uma sindicalista da União Europeia, né? E então, e falando já que as grandes empresas europeias têm as suas responsabilidades pelas filiais em outros países, né? Então, eu penso que isso é necessário. E assim, e o dirigente hoje, ele não pode ficar preso a um horário, uma jornada, ele tem que ser versátil. Ele não pode, nem ele, nem qualquer trabalhador, abrir mão da dignidade da vida. Ele precisa ter os seus espaços de vida. Mas a realidade é outra e ele, para enfrentar essa nova realidade, ele precisa ser mais versátil. Você falou isso e me fez lembrar que agora, no final de janeiro, nós tivemos pela CSA, né, que é a Central das Américas, aqui sindical, nós tivemos um encontro em Foz, onde estava Lula, Pepe Mujica, né, justamente para ir nesse caminho, discutir de forma internacional. É necessário discutir o trabalho, principalmente por conta da crise do capitalismo e tudo mais, o trabalho de forma universal, porque não está desconexo aqui do Brasil, do próprio Estados Unidos, não é desconexo, né? Então, achei muito incrível a frase desse jurista, né, da militância, como é necessário mais do que nunca, é uma luta mesmo, né? Diária, para assegurar direitos através da luta, né?
Porque o trabalho não é um fim em si mesmo, né? Ele significa a vida de vários modos, né? E então essa realidade hoje em que setores da sociedade enxergam como um meio de se conseguir retribuição econômica é uma visão estreita, né? Bem estreito. Total. Muito estreita. Trabalho dignifica o homem. Trabalho liberta. Trabalho liberta, meu Deus. Está lá nos portões, né, dos campos de concentração, né? Sim. Trabalho liberta. Né? Muito. O trabalho ele tem um sentido em si e ele tem uma série de significados que decorrem dele, né? Ele dá sentido à própria vida, ele dá sentido à vida das pessoas do entorno, e o trabalho tem que ser um meio para que as pessoas sejam felizes, né? Não adianta uma pessoa que se dedica demais, se enriquece demais e perde a alegria de viver, né, por ter deixado de enxergar um filho, de enxergar né, quem estava ao seu lado, né, e de enxergar a sua comunidade, a sua cidade, quer dizer, ela não estabelece laços. E aí a solidão é um desdobramento natural. Você falou isso, a Luara já estava pensando em outra coisa que eu tenho certeza que eu conheço. O rosto da Luara. Mas assim, estudando a sua história, a gente sabe hoje que você tem uma advocacia consolidada. Mas a gente percebeu que você sempre esteve mais próximo da classe trabalhadora. Então a gente queria entender, assim, na hora que você falou sobre isso, sobre o trabalho, você poderia estar do lado do empregador o tempo todo, até porque tem uma advocacia totalmente consolidada. E por que você fez essa opção? Por várias razões. Uma delas, e a principal, é que quem mais precisa da defesa do direito, da defesa dos interesses, são os trabalhadores, né? São as pessoas que às vezes estão subempregadas, que estão sem emprego, que têm os seus direitos violados, né? E então esse é uma razão. A outra é que a militância, né, que comecei no âmbito da igreja, ela te conduz a fazer opção, né? Não que os meus colegas advogados que advogam do outro lado não façam com espírito de justiça. Tem advogados seríssimos, pessoas muito dignas, que exercem a profissão com extrema lisura e que realizam toda a sua participação, a sua atividade, e ao empresário que ele faz da empresa um meio de vida digna para as pessoas. Com certeza. Né? E essas pessoas precisam ser valorizadas, né? Então, a gente precisa ter a consciência de que tudo é como se fosse um enorme corpo e que tem que ser tratado e cuidado nos seus vários pontos, e que as pessoas com esse espírito estão distribuídas por todo o corpo, né? E o terceiro motivo foi que nesse campo, na área trabalhista, há muitas matérias que se repetem. Então, eu considero, eu acho muito difícil, numa petição, numa audiência, sustentar uma tese e na audiência seguinte, por estar advogando de um outro lado, sustentar uma tese contrária àquela que eu acabei de sustentar. Entendi. Então, eu penso que isso é um ponto de vista meu. Sim. Que
mais, mais tranquilidade. Você trabalhar com uma certa tranquilidade, assim, com coerência, eu não queria usar essa palavra, né? Mas assim, se você defendeu aqui, e você acredita naquilo, porque não defender ali, tá, e depois defender o contrário, eu acho muito difícil. Então, esse foi o terceiro motivo. Isso é bem interessante. Eu sei que a Luara vai... Eu quero deixar toda essa parte final, que é de encerramento para a Luara, é que eu fiquei assim, bem admirado. Antes, quando a gente estudava a sua história, embora eu já te conhecer, mas assim, estar com a Luara, né, todo dia conhecer um pouco mais da sua história. E aí a gente percebe assim que você, mesmo tendo consolidado tudo isso, ter tido um nome, né, Carlos Calazar, eu sempre brinco muito, gente, com a Luara. Eu falo assim, você carrega um peso de um nome, então você trata de ser melhor que seu pai. Porque o peso... É aquele impossível que você vai tentando. Mas eu acho muito bonito quando a pessoa não abre mão dos seus princípios. Então, assim, o que você poderia deixar pra gente hoje aqui? Quais são os valores da sua trajetória e os valores para a vida e para o trabalho que você não abriu mão e não abre mão de maneira alguma? Bom, E vamos aproveitar para ouvir e aprender. meu Deus. Eu tenho uma frase de vida, que é assim, buscar primeiro o reino de Deus, tudo mais será acrescentado. Que a pessoa não tem que ficar preocupada com o futuro, não deve. Ela tem que se preocupar com o presente. Procurar fazer, não é ser indiferente ao futuro, mas ela procurar fazer bem aquilo que ela tem que fazer naquele momento. Ela não ficar mastigando o passado. Errou. Todos nós temos nossos erros. E as pessoas têm que se perdoar, né? E sempre viver ali o momento de tal modo que se ela lá na frente, ela olhar para trás e falar assim, eu errei, mas eu tentei acertar. Né? Então ela não se penitenciar porque ela errou, porque ela tentou acertar. Né? O erro foi algo circunstancial. Né? E não guardar ódio de ninguém, por maior que seja um embate, um desgaste, nunca alimentar ódio contra ninguém, discutir e buscar a realização de justiça, seja em relação, em qualquer espaço, é sempre buscar dizer o que pensa, se posicionar como tem que se posicionar, mas sem alimentar sentimentos negativos contra outra pessoa. Então, é viver assim, eu não sei, o meu grande herói é Jesus Cristo, né? E eu olho assim que ele falou muitas verdades, ele pagou um preço por isso, mas ele foi fiel àquela causa. Né? E a gente tem que buscar também ser fiel assim, àquilo que é bom. Né? Então, o amor, por exemplo, né? É o que tem que estar nas nossas vidas. Né? O amor em relação às pessoas, em relação a si mesmo, em relação à natureza. Né? Você olhar para a natureza, você vê, assim, agradecer a Deus por como é bom, né? Fazendo uma caminhada, às vezes está ouvindo e vendo e sentindo e agradecendo. Né? E aquilo tudo é também força para você tocar o dia, para você fazer o que você tem que fazer. Né? E então é como se fosse um posto que Deus colocou a serviço do homem, um posto de combustível. Né? Olha ali, ó, dá uma olhada para o céu, dá uma olhada para as nuvens, dá uma olhada para o verde, para os pássaros, né? Para o que está à sua volta. Né? E isso te alimenta.
E você precisa estar alimentado porque essa energia se faz necessária para que você possa contribuir para que para melhorar, né? Ao seu redor, onde você perceber que esteja ao seu alcance melhorar. Também não adianta assim, achar que pode melhorar o mundo, né? Melhora aquilo que está ao seu alcance. Né? E sempre não se considerando autossuficiente. Né? Sempre que puder contar com o outro e o outro contar contigo, né? E consigo, acho que tem que ser por aí. Muitas vezes esse momento, esse bate-papo, não é tão simples assim, né? Que eu adoro estar com meu pai, eu sempre falo, né? Eu tava aqui antes de você chegar, eu falei assim, eu adoro trabalhar com meu pai, eu não tenho nenhum problema com isso, pelo contrário, eu adoro, mas é porque a gente sempre aprende muito, né, do você. E hoje, quando eu saí de casa, meu marido até procurou e falou assim, ixi, eu tô até vendo, você vai falar com seu pai, vai fazer um bate-papo com seu pai. A nossa maior preocupação era quantas horas que ia durar o programa. A gente tava falando aqui, inclusive, atrás das câmeras, inclusive, sabe? Com todo mundo, como é trabalhar com família, que a Luara ia falar, a gente ia falar 4 horas com você. Não, e eu tava aqui toda emocionada, chegando e falei, nossa, ainda bem que o Bruno conduziu, perguntou, porque eu tava aqui respirando. Na hora que ele falou de Jesus, já quase chorei aqui. É que eu sou mais difícil na queda que você, entendeu? Não, então eu estou grávida. Né? Ah, é? Desculpa. Mas isso é engraçado. Eu já falei assim, você vai chorar, né? Eu falei, não. Mas eu acho que a gente falou de várias coisas muito importantes e fazendo, assim, uma reflexão que inclusive está no propósito do nosso bate-papo, trazer as perspectivas do trabalho, né? Como o mundo do trabalho está, quais são as perspectivas, né, do trabalho, mas e como as pessoas têm visto o trabalho. Né? Então, quando a gente coloca, né, trabalho para quê? Trabalho para quê em termos de sociedade e eu trabalho para quê? Porque eu acho muito importante aquilo que você falou, né? O trabalho, ele não nos define. Às vezes as pessoas são tão apegadas ao trabalho e elas interpretam isso como uma coisa que as define, que elas não conseguem enxergar mais propósito para além do trabalho. Né? E aí você vê um monte de gente hoje desenvolvendo síndrome de burnout, mas também pessoas chegando até mesmo a tentar contra a própria vida, né? Por conta disso, porque às vezes tem, por exemplo, uma incapacidade para o trabalho e não consegue mais se enxergar enquanto pessoa, né? Tem essa interpretação equivocada de que o trabalho a definiria. E o trabalho não nos define, né? Ele é uma ferramenta, não um meio. E nesse sentido, uma pergunta que a gente quer te fazer, já até pensando no propósito do podcast e na nossa música de abertura, né? Sim. De ter o tempo livre de ser. Né? Quem é Carlos Scalassara quando não está trabalhando, no seu tempo livre de ser? É uma pergunta que comporta uma resposta objetiva, né? Bom, eu gosto muito de contemplar, né? Gosto muito de contemplar, gosto muito de estar em família, com os amigos, né? Comendo, bebendo. Eu valorizo muito a festa. Eu acho a festa... Com neto, né? Com neto, né? A festa, o aperto de mão, o abraço, a brincadeira. Eu gosto muito, né? Gosto muito de viajar também, né? E eu acho que a viagem, ela te dá perspectiva, novas perspectivas, né? Novos paradigmas para análise, para crítica, né? E não só pelo que você vê, é pelo estado que ela cria. Então você fala assim, olha, vamos lá numa cidade para ver como que eles se organizaram. Então a viagem em si já é algo criativo, né? E depois que vê e volta, na volta é algo criativo, né?
Então, eu gosto muito de viajar, acho também muito importante. Gosto de esporte, né? Continuo gostando. Falta tempo, né? Para a gente poder se curtir mais, né? Os netos, né? Gosto muito dos netos. Gosto da esposa, gosto dos filhos. Bom, Que bom! Gosto dos amigos. Avó, só quer saber dos netos, né? Da minha mãe, né? E também de encontros de família, né? A gente tem um hábito, né, Luana, de a cada 2 anos fazer um encontro de família desde 2008 e é um encontro assim que criou laços muito fortes entre os familiares, mas assim, às vezes você tem aquele que é o filho, o irmão, o pai, e tem aquele que é filho do primo, né? Mas para nós é tudo família, né? E então as nossas últimas festas têm sido de 4 dias. Então, que delícia! Festa. e olha, tem sido de muita cura, muito, muito, muito. É uma coisa que eu aconselho, assim, a cada 1 ano, a cada 2 anos, as famílias se Então já reúnem. sabem, fazendo festa, chama o Carlos Escalaçada. Pode chamar a gente também, né, Luana? Lógico, a festa é criativa, né? Isso. A festa é criativa. Nós temos, agora estou numa associação, a diretoria, que a gente tem as nossas reuniões presenciais, uma por mês e outra, né, uma presencial. Mas nessa reunião, cada um leva um vinho, e a gente faz um macarrão, e por conta nossa, não é? Sim. Deixar bem claro que não é por dia da associação, né? Sim. E quantas boas ideias saem daquele momento De lazer. de né? lazer. A gente faz daquele espaço um espaço de lazer. Porque o ócio também é criativo. Né? Muito criativo. Essa ideia, inclusive, para o trabalho, de tirar que o ócio não é produtivo. Né? Eu sempre costumo falar, né? Se Deus descansou no 7º dia, por que a gente se cobra tanto, né? A gente pode descansar 6. Então, Cadê? não, você tocou num assunto que eu acho importante. Há muitos anos eu não trabalho no domingo. Né? Assim, a gente precisa ter um dia que fala, esse dia É meu. é meu. Né? De encontro com amigos, amizade, tudo. Madrugo na segunda, Mas... mas no domingo não trabalho. Porque isso é muito importante. Mas quero agradecer por você ter aceitado esse convite. Desculpar a gente por não ter tido Tô vinho, parecida. só água mesmo. O quê? Desculpar por não ter vinho, é só água mesmo. pra gente. Vamos ver se é só água mesmo. É só água. É só água. Pela iniciativa, parabenizar pela iniciativa do Instituto, que eu acho que vai ter muitos projetos, né, pela Luna. E fala que essa é a primeira, porque foi tão legal que eles fizeram a primeira presença. Exatamente. Sabe, ela fala assim, parabéns pela iniciativa, né? Ela esteve junto o tempo todo. Junto, mas... Nada é só de uma pessoa, né? É justamente o coletivo. Né? Nós estamos aqui nessa sala, que se você olhar aqui, em algum lugar fizeram essa luz, em algum lugar fizeram essa máquina, e não foi uma Tá o pessoa. Alan, tá o Paulinho, Tá o Paulinho, tá a Paula. A mesa, o ar, e tudo é uma construção coletiva, né? E então, se as pessoas participam, se toda a construção é fruto de um coletivo, nada mais justo do que o coletivo viver também os frutos daquilo que ela ajudou a construir, né? Se a classe trabalhadora produz, a tudo ela pertence, né? A gente pode... Muito bem. Então, Bruno, faz o convite final aí. Mas eu quero agradecer também muito. Né? É assim, a intimidade, né? Agradecer ao Bruno, agradecer a você, Luana, por essa oportunidade. E espero que quem nos assistiu também tenha tirado o seu proveito desse nosso diálogo aqui, né? Mas tudo que foi feito, que eu tenho certeza, foi com o intuito de tornar a vida das pessoas melhor, Mais digna. mais digna, né?
E sempre com um propósito de atuação de modo coletivo, sem prejuízo dos momentos que cada um precisa de ter a sua reflexão, né? Aquele diálogo que nós todos precisamos fazer conosco, né? Cada um consigo mesmo, né? Então, mas é isso. Um abraço a todos. Carlos, obrigado então pela sua presença. Luara, que hoje foi tão gostoso estar confortável com pessoas que a gente, né, já é de casa. E é isso, gente. A gente quer convidar você para hoje, que foi o nosso primeiro podcast, continuar seguindo. Primeiro, tudo é um pouco diferente, né? Então a gente tem um pouco de insegurança, um pouco de medo, mas passa, né? Mas passa. Então siga-nos nas redes sociais, siga lá, @trabalhoparaquê, @luara.scalassara e @prof. Bruno Garcia. E também no YouTube, que estará, né, agora o nosso podcast completo. E os trechos, tanto nas redes sociais do Trabalho para Quê e nos nossos pessoais. Né, Luara? Então é isso, gente. Um beijo e até o nosso próximo podcast. Até o próximo das torcidas. Muita boa vida aí. Tchau.